Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é na bela, charmosa e histórica cidade de Arromanches, na Normandia. Para desembarcarem tropas, munição, equipamento e tudo que uma guerra necessita, não havia nenhum porto na Normandia em mãos aliadas que permitissem o abastecimento das tropas que desembarcaram primeiro nas praias. Pensando nisso, os aliados desenvolveram e construíram 2 portos artificiais que permitiram a chegada destes suprimentos vitais às costas da Normandia. As marcas de um deles ainda está em Arromanches, e hoje nós vamos conhecer. Mas antes da gente entender o que foi a construção dos portos Mulberry em Arromanches, não se esqueça da promoção que te leva às praias de Arromanches, onde você pode conhecer em loco os restos do porto artificial. Lembre-se que a gente leva grupos todos os anos para a Normandia, e a participação na promoção pode te levar de graça. Adquirindo a camisa do Viagem na História, você concorrerá a um pacote completo para os 80 anos do Dia D na Normandia em 2024. Já acabamos o primeiro lote de camisas e iniciamos agora a venda do segundo lote. Corra e garanta a sua. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. A construção e a utilização destes portos foi algo impressionante, e a visita a Arromanches comprova isso. Ao longo de sua história, o Canal da Mancha sempre salvou a Grã-Bretanha da invasão de forças inimigas, servindo como uma barreira natural que tornava imensamente complexa qualquer invasão. Tamanha era sua eficiência que nos primeiros dias da Segunda Guerra Mundial, esta barreira dissuadiu as tropas de Hitler e o alto comando nazista de desembarcarem tropas na Inglaterra. Desse modo, a única ação realmente eficiente que a Alemanha poderia tomar contra os britânicos naquela época foi restringida ao uso de submarinos, armamentos esses que desferiram duros golpes contra os navios de guerra e embarcações comerciais, além da tentativa de derrotar a Inglaterra pelo ar na Batalha da Grã-Bretanha. Todavia, após os anos iniciais do conflito, a sorte deixou de sorrir para os alemães, e as outrora rápidas vitórias da Blitzkrieg, guerra relâmpago, como na França, na Dinamarca, na Noruega e nos países bálticos, ficavam cada vez mais distantes, com a Alemanha sendo obrigada a lutar uma guerra quase que totalmente na defensiva. Por esse fato, e por saberem que um desembarque na França não só era provável, como quase que inevitável, principalmente após os desembarques aliados no norte da África e na Itália, a Alemanha então decidiu fortificar sua gigantesca e imponente muralha do Atlântico, um formidável e monstruoso complexo de fortificações defensivas que se estendia da Noruega até a fronteira com a Espanha. Por saberem que os locais mais relevantes da costa da França eram as regiões onde estavam seus portos, os alemães deram uma atenção especial para eles, tornando-os quase que totalmente inexpugnáveis. Desse modo, o Canal da Mancha, que por séculos havia protegido os britânicos, agora deveria ser vencido por estes e por seus aliados, para assim desembarcarem na França e a libertar do domínio nazista. Porém, os aliados precisavam de portos para desembarcarem as centenas de milhares de tropas e as milhões de toneladas de suprimentos que precisariam para que a Operação Overlord, o codinome dado ao dia D, fosse bem sucedida. Fato esse que tornou um dos principais objetivos da grande invasão aliada da França, ocupada pelos alemães, capturar o porto de Cherbourg na península de Cotentin, na Normandia, e os demais portos.
Todavia, a dificuldade no planejamento de uma ofensiva tática que envolvia medidas de manutenção, abastecimento e reposição era um desafio. Antes da Segunda Guerra Mundial, havia a crença de que qualquer grande ataque anfíbio deveria ganhar instalações portuárias permanentes em questão de dias, ou então ser abandonado. Mas o desenvolvimento de embarcações de desembarque práticas e eficazes pelos aliados, incluindo os LSTs, LCTs e o DUKW e outras embarcações marítimas, fez muito para diminuir a dependência imediata de instalações portuárias já estabelecidas. De fato, o desenvolvimento aliado de muitos tipos revolucionários de equipamentos foi um dos maiores fatores para derrotar os planos do Estado-Maior alemão durante a guerra. Ainda assim, a posse de equipamentos e apetrechos que permitiam desembarque de material em praias abertas não eliminou automaticamente a necessidade de portos reais, e isso foi especialmente verdadeiro com a Operação Overlord. Sabedores que mesmo que os desembarques fossem bem-sucedidos, era extremamente improvável que os portos franceses pudessem ser utilizados eficientemente ou mesmo tomados naquele primeiro momento. A partir daí, o alto comando aliado buscou um plano de contingência que deveria solucionar o problema dos portos e da logística dos desembarques. A resposta a esse enigma foi um grande empreendimento, tão único que muitos consideraram como completamente fantástico: a construção de portos artificiais na costa da Normandia. A primeira vez que Eisenhower ouviu falar dessa ideia foi quando ela foi apresentada pelo almirante britânico Lord Louis Mountbatten, na primavera de 1942. Em uma conferência com a presença de vários chefes de serviço, ele afirmou que se os portos não estivessem disponíveis, os aliados simplesmente teriam que construí-los em pedaços e rebocá-los. Isso, naquele instante, foi recebido com vaias, mas 2 anos depois foi exatamente o que aconteceu. E assim surgiu a ideia, aparentemente ridícula, de usar portos artificiais para desembarcar e apoiar o que seria a maior invasão do mundo. Tal era a escala da operação que seriam necessários 2 portos, cada um do tamanho da própria doca de Dover. Os portos de codinome Amoras, ou seja, Mulberry, seriam compostos por 73 blocos de concreto pré-fabricados, individuais, que, quando montados, formariam os portos, quebra-mares e pontões onde os navios poderiam amarrar e descarregar suas preciosas cargas. Rampas flutuantes seriam usadas como estradas para permitir que os caminhões fossem conduzidos diretamente para as praias. As seções componentes dos portos seriam construídas todas no Reino Unido e rebocadas através do canal para montagem final na costa da Normandia. A característica mais espetacular do projeto Mulberry foi a construção dos enormes blocos ocos de concreto ou chamados caixotões. Antes de serem inundados, cada um deles pesava entre 1.500 e 6.000 toneladas. Os maiores mediam 60 metros por 17 e tinham a altura de um prédio de 5 andares. Um total de 40.000 trabalhadores foram empregados neste gigantesco projeto de construção, que exigiu a abertura de canteiros de obras especiais em portos por todo o Reino Unido. Assim, nas primeiras horas do dia D, 6 de junho de 1944, uma frota de invasão de mais de 1.000 navios transportando 156.000 homens dirigiu-se para a costa da Normandia. E as seções individuais dos 2 portos Mulberry foram com eles. Os rebocadores levaram os caixotões e seções de pontões de concreto e aço que comporiam os 11 quilômetros de piers e moles. Após a montagem, um porto apoiaria o setor americano em frente a Omaha e o outro às praias britânicas e canadenses em frente a Romanches. Nos primeiros 6 dias da invasão, os aliados conseguiram desembarcar 1/3 milhão de homens em solo francês, tornando a Operação Mulberry um sucesso de imensas proporções, revolucionando a logística que as Forças Armadas empregariam em futuros conflitos. Ademais, um fato curioso é que, após os desembarques, outro problema logístico surgiu, dessa vez envolvendo os combustíveis. E mais uma vez, aqueles planejadores profundamente criativos tiveram uma ideia igualmente criativa. Instalaram um oleoduto submarino que transportaria o combustível da ilha de White
na Grã-Bretanha, para Cherbourg, na França. Daí nasceu a Operação Pluto, ou seja, a tubulação sob o oceano. Ele já estava operacional em agosto de 1944. E após a sua comprovada eficiência, mais 11 oleodutos foram construídos através do canal. E em abril de 1945, um total de 3.100 toneladas de combustível estava sendo entregue diariamente para acompanhar o avanço dos exércitos aliados para o interior. Mas as demandas por soluções relativas à engenharia e à logística não terminavam quando os produtos eram desembarcados na praia. Na realidade, desembarcá-los, trazê-los da Inglaterra até aquele local era uma parte do problema. Se você somar isso à existência do Red Ball Express, ou seja, a frota de caminhões que a partir dos portos artificiais na Normandia levavam os produtos até o interior profundo da França, tudo isso mostra uma verdadeira guerra de engenharia e logística. E mesmo com a destruição de um dos dois portos Mulberry, o que os americanos usavam em Omaha, por conta de uma terrível tempestade em 19 de junho, que durou até 22 de junho, destruindo totalmente o porto americano, e parte dos destroços do porto americano, do Mulberry americano, foram usados para consertar o porto britânico, que também havia sido avariado, o que levou a operação americana a ter que desembarcar e encalhar os navios na praia e então esperar a próxima maré para que eles pudessem voltar ao alto mar. A Mulberry britânica apoiou os exércitos aliados por 10 meses. 2,5 milhões de homens, 500 mil de veículos e 4 milhões de toneladas de suprimentos desembarcaram na Europa através do porto artificial de Arromanches. Aqui em Arromanches era o ponto inicial do Red Ball Express. Daqui os caminhões se abasteciam através dos pontões que levavam até o porto, que entrava mar adentro. Os caminhões passavam pelos pontões, chegavam a essa rua e daqui iam em direção ao interior da França e depois até o interior da Alemanha, Bélgica e outras regiões. Esse local marca exatamente isso, o ponto de partida do Red Ball Express. Não é à toa que hoje, aqui na Normandia, muitos caminhões homenageiam o Red Ball Express, são caminhões originais da Segunda Guerra Mundial e o pessoal, vocês veem, estão todos aí trajados a caráter. Hoje, ali no local onde o Porto Mulberry foi instalado, a pequena cidade de Arromanches, com cerca de 1.000 habitantes, recebe anualmente milhares de turistas que vão transitar pelas simpáticas ruazinhas com comércios típicos daquela região da Normandia e também conhecer ainda uma parte da história preservada. Parte do Porto Mulberry ainda está à vista até hoje, resistindo ao tempo. E nós tivemos a oportunidade de não só caminhar e provar as delícias de Arromanches, conversar com a população local sobre a história, visitar os museus que ali existem e também os monumentos que celebram todo o esforço que foi a construção dos portos Mulberry. Inclusive ali tem algumas partes dos pontões ainda perfeitamente preservados, que você pode tocar, pode olhar de perto. Então visitar Arromanches sempre é muito agradável. Esse aqui é o novo museu de Arromanches, que fala exatamente sobre o Porto Artificial de Arromanches, uma obra tecnológica em plena Segunda Guerra Mundial, que até hoje impressiona e muito. Você pode também caminhar pelas praias e observar bem de perto as partes do Porto Mulberry. E foi o que fizemos.
Nós estamos agora em Arromanches, onde estão essas estruturas gigantescas que serviram como um porto artificial durante os desembarques do dia D. Ali estão alguns restos do porto, enquanto um veículo anfíbio ali vai fazer uma experiência. É bom até que enriquece aqui as nossas imagens. É um modelo anfíbio usado também no dia D. Os portos ficavam lá naquela linha, a linha de porto, onde os navios paravam para descarregar armamento, munição, novas tropas, remédios. Era tudo deixado lá e eles vinham até a praia através desses pontões que ainda existem aqui. Você pode dar uma olhada. Aqui estão as estruturas que restaram desse porto Mulberry, como ele era chamado. E no horizonte você vê o local aonde os navios paravam. Ali foi instalada a estrutura para que os navios pudessem descarregar em alto mar, já que o calado do navio, o fundo do navio, não podia se aproximar mais da praia para poder descarregar os produtos. Não é incrível tudo o que aconteceu durante a construção desses portos? Um dos maiores feitos da humanidade. Uma pena que foi para a guerra. Mas os aprendizados ficaram e hoje a técnica usada em Arromanches é utilizada nas construções civis. Espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, dê um like, deixe o seu comentário e também se inscreva no canal. Aproveite e participe da promoção do Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Eu volto logo logo com mais histórias de guerra. Até mais. Pronto? Peraí. Pronto? Tá? Vamos lá, agora a promoção. Eu já fiz o gancho? Não. Você não chamou promoção aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê um like. Não. Era o gancho. Ah, era o gancho? Prova isso. Tá. Era isso que eu tinha por hoje. Não, eu já tinha falado isso, né? Todo esse complexo é extremamente bem construído. É uma rede. Ai, minha cabeça, não tem problema. E aquele lá em cima é o paraquedista John Gave. Está certo disso? Talvez o personagem mais famoso da cidade, embora ele não tenha nascido aqui. Você errou. John Gave foi um dos paraquedistas